Você acha que os humanos pararam de comer uns aos outros porque parecia errado? A moralidade quase não teve nada a ver com isso. Estudos mostram que nossos ancestrais abandonaram o canibalismo por três razões mais frias e estranhas. E a última mudou nossos cérebros. Os humanos antigos realmente comiam uns aos outros? Não como uma história de terror, como uma terça-feira qualquer. Veja o que os cientistas descobriram. Os arqueólogos continuam tirando ossos de cavernas com pequenas marcas de corte, do tipo que um açougueiro faz, em ossos humanos. Se era tão comum, o que os fez parar? Mas antes, como sabemos que pararam? Vamos com calma. Existem dois tipos de canibalismo, e confundi-los arruína toda a história. O primeiro é nutricional. Você come uma pessoa porque está com fome, e uma pessoa é carne. Simples assim. A segunda é o ritual. Você os come porque foram importantes, ou eram o inimigo, ou porque a cerimônia assim mandou. Ambos deixam ossos para trás. Ambos deixam marcas. Mas significam coisas muito diferentes. E essa não é uma questão de nicho, está no centro daquilo que somos. Dizemos a nós mesmos que os humanos são a espécie que traça linhas. A gente não come isso, a gente não atravessa por ali. Mas nossos ancestrais cruzaram a maior linha de todas, com naturalidade, por milhares de anos. Você tem que perguntar o que mudou, o que reconfigurou a linha. As evidências estão por toda parte, basta começar a olhar. A caverna de Gove, na Inglaterra, 14 mil anos de idade. Crânios humanos transformados em taças, ossos longos partidos para extrair a medula. Quem fez isso sabia o que estava fazendo, já tinha prática. Atapuerca, na Espanha, quase 800 mil anos de idade. Ossos de crianças com as mesmas marcas de açougueiro que ossos de veado encontrados bem ao lado deles. As mesmas ferramentas, a mesma técnica. Neandertais na França, na Croácia, na Bélgica, o padrão se repete. Acontece que era comum, não universal, mas comum. Comum o bastante para você parar de chamar de chocante e começar a chamar de dado. Inscreva-se. A seguir perguntamos por que elas pararam. Então, se era normal, o que os fez parar? É aqui que a coisa fica estranha do ponto de vista da sobrevivência. Comer pessoas é terrível, e não pelo motivo que você imagina. Humanos são presas ruins, lentos, sem garras. Mas nós revidamos juntos, com objetos afiados, e guardamos rancor. Um leão come uma zebra, o rebanho esquece. Você devora um humano, e o irmão dele caminha 30 quilômetros para te encontrar. Somos presas que se lembram. Também não somos, falando em calorias, uma boa fonte de alimento. Os cientistas, na verdade, já fizeram as contas sobre essa mesma questão. Um corpo humano adulto médio armazena cerca de 125 mil calorias de energia utilizável. Parece bastante. Não é. Divida isso entre 25 caçadores famintos e você terá comprado no máximo um dia e meio para cada um. Talvez dois. Um único cervo grande te dá quase as mesmas calorias e não vem com consequências sociais. Esse é o paradoxo. Um humano é uma refeição barata com um custo social catastrófico. Você alimenta seu grupo por pouco tempo e perde toda a aliança. Você queima uma ponte construída ao longo de anos por calorias que desaparecem num único dia. Cientistas que estudam proteínas, gordura e massa muscular continuam chegando à mesma conclusão. O canibalismo é ineficiente, simplesmente não compensa. Ancestrais que dependiam disso como estratégia perdiam silenciosamente para ancestrais que escolhiam quase qualquer outra opção. Mas a primeira rachadura no hábito foi invisível e mortal. Imagine que você está em um pequeno grupo das terras altas, talvez 50 pessoas. Alguém morre. Você os honra do jeito que sua avó ensinou. Você os come. Mais especificamente, as mulheres da sua comunidade comem o cérebro, porque essa é a parte que carrega o espírito adiante. O povo Fore, da Papua Nova Guiné, praticou exatamente esse tipo de canibalismo funerário até o século XX, de verdade. E o que eles descobriram da forma mais dolorosa
é que o cérebro pode esconder um assassino à espreita dentro dele. Chama-se curu, uma doença priônica. Não é um vírus, não é uma bactéria, é uma proteína mal dobrada que sequestra o seu cérebro. Não cresce nem se reproduz, mas convence outras proteínas do seu cérebro a se dobrarem errado também. Uma vez iniciado, imparável. Você treme, perde o equilíbrio, ri sem parar. Curu significa a doença do riso. Depois, você morre. Não existe cura. Durante anos, ninguém soube de onde aquilo vinha. Acontece que vinha de comer o cérebro dos infectados. Os prions passavam pelo cozimento, pela digestão, por tudo. Quando os Fore abandonaram a prática, o curu começou a desaparecer rapidamente. Mas estudos revelam algo ainda mais estranho. Em populações com longos históricos de canibalismo, geneticistas encontraram uma variante do gene do prion que confere resistência à doença. A seleção natural reescreveu o DNA humano para proteger as pessoas que não conseguiam parar de se devorar umas às outras. Todos os que estão vivos hoje carregam essa marca. Pensa nisto: os que comiam morriam mais jovens. Os que comiam tinham menos filhos. Os que não comiam e os resistentes, aos poucos, foram superando-os ao longo das gerações. O canibalismo não foi proibido pelos anciãos. Foi punido pela biologia, silenciosamente, durante milhares de anos, até que a matemática se inverteu. Mas só a biologia não acabou com tudo. Algo social mudou. E aqui está a parte que me surpreendeu quando li. Os cientistas chamam os humanos modernos de superpredadores. Não pelos dentes maiores, nem pela força das mãos, mas porque cooperamos. Um humano sozinho na savana é frágil. 20 com lanças derrubam qualquer coisa. A cooperação é nossa garra, nosso veneno. E o interessante da cooperação é que ela cresce em escala. 2 pessoas trabalhando juntas fazem mais do que 2 trabalhando sozinhas. Mas 20 pessoas trabalhando juntas conseguem fazer exponencialmente mais do que 20 indivíduos. Um grupo de caça, uma rota de comércio, uma fogueira compartilhada, um vizinho que cuida das suas crianças enquanto você vai pescar. A matemática da cooperação é generosa. Ele devolve mais do que você investe. Toda relação vale mais do que a refeição obtida ao destruí-la. Um vizinho como aliado te alimenta para a vida toda. Um vizinho como jantar te alimenta por um único dia. Quando as redes de troca se formam, quando você troca sílex por conchas, as pessoas do outro lado do morro compartilham água durante as secas. Porque você compartilhou o seu no verão passado. Comer qualquer uma dessas pessoas não é mais uma refeição, é falência. Você não perde apenas o relacionamento, você perde toda a teia em que esse relacionamento estava inserido. E os grupos que descobriram isso, intencionalmente ou por acaso, começaram a superar os grupos que não descobriram. Eles tinham mais comida, mais aliados, mais filhos que sobreviviam. Os grupos canibais foram ficando menores e mais isolados. Os grupos cooperativos ficaram maiores e mais conectados. Ninguém precisou fazer um discurso. A estratégia simplesmente venceu. E então algo ainda mais estranho aconteceu. Elas começaram a se ver. Esta é a parte que realmente transforma o nosso cérebro. Em algum momento entre 300 mil e 100 mil anos atrás, os humanos cruzam um importante limiar cognitivo. A linha do tempo é nebulosa e há quem discuta sobre isso. Desenvolvemos algo que os psicólogos chamam de teoria da mente, a capacidade de imaginar o que outra pessoa está pensando, de modelar seus pensamentos como se fossem nossos. Também desenvolvemos a autoconsciência, o ciclo recursivo de saber que realmente sabemos que sabemos. Dá para ver isso na arqueologia. Começam a aparecer sepultamentos, não montes de ossos, sepultamentos organizados de propósito. Corpos com flores, às vezes com ferramentas, às vezes pintados em ocre vermelho. Um corpo em um túmulo é uma declaração. Diz que esta pessoa foi uma pessoa, não carne. Não uma coisa.
Alguém com um nome, com uma história, alguém com um lugar no grupo que não termina quando a respiração para. Quando você imagina a vida interior de outro, comê-los fica complicado. Não impossível, nem mesmo proibido, apenas complicado. O corpo deixa de ser uma fonte de calorias, começa por ser um ex-alguém. É por isso que o canibalismo ritual passa a substituir o canibalismo nutricional por volta dessa época. As pessoas continuam comendo pessoas, mas o motivo muda. Comem para honrar, comem para absorver uma alma. Eles comem para manter os mortos dentro dos vivos. Comer os parentes torna-se uma cerimônia, não uma refeição. Isto importa porque o canibalismo não desaparece de repente, ele se transforma. O ato permanece, o significado muda lentamente ao longo das gerações. Nossos ancestrais não acordaram um dia sentindo nojo. Eles, aos poucos, deixaram de enxergar seus mortos como comida em si. Eles começaram a vê-los como iguais, o que levanta uma questão mais sombria sobre quem ainda estava no cardápio. Porque a verdade é esta: os parentes que enterramos, os parentes que honramos, os parentes cujo crânio guardamos. Esse é o seu grupo, esse é o lado de dentro. Mas fora desse grupo, as regras são completa e totalmente diferentes. Sítios arqueológicos pela Europa e pelas Américas mostram um padrão claro. O canibalismo nutricional dentro das comunidades vai desaparecendo. Surge um tipo diferente, o canibalismo de guerra. Você invade o vale vizinho, mata os inimigos e os devora. Não para honrá-los, para dominá-los, para apagá-los da terra e da memória por completo. Você vê isso em sítios do sudoeste americano há 1000 anos. Você vê isso nos rituais astecas. Você vê isso na Europa da Idade do Ferro. Comer um inimigo era uma forma de dizer que eles não eram realmente pessoas. Estavam mais próximos dos animais, mais próximos das presas. A linha entre nós e eles foi traçada a dentadas. E esta é a parte lenta da história. O grupo interno se expande dolorosamente de forma desigual ao longo de milhares de anos. Primeiro é a sua família, depois o seu grupo, depois a sua aldeia, depois a sua tribo. Depois qualquer um que fale a sua língua. Depois qualquer um que se pareça com você. Depois qualquer um que negocie com você. O círculo moral continua se expandindo. E à medida que se alarga, a categoria de pessoas que você comeria continua diminuindo. Até que, por fim, a resposta é ninguém. Não exatamente por causa de uma regra, mas porque já não resta ninguém fora do círculo que conte como não gente. Essa é uma forma estranha de descrever a moralidade, mas é o que as evidências mostram. Nós não nos tornamos bondosos, expandimos a definição de quem conta. Então, o que finalmente fez a espécie inteira ultrapassar esse limite? A resposta honesta: não existe um único momento. Nenhuma data num livro de história, nenhum concílio antigo o decidiu por votação. Não existe um mandamento vindo de uma montanha que tenha acionado o interruptor. Em vez disso, 4 forças diferentes convergiram lentamente. Ao longo de dezenas de milhares de anos, em algum ponto dessa convivência, o canibalismo silenciosamente deixou de compensar. As forças se acumularam. A doença tornou-o perigoso. A cooperação tornou-o estúpido. A autoconsciência tornou-o estranho. Então surgiu a 4ª força. Em algum momento, há cerca de 12.000 anos, a agricultura. Quando se consegue cultivar trigo, quando se consegue criar cabras, quando você consegue guardar grãos numa cova e comê-los no inverno seguinte, a desculpa das calorias desaparece. A fome ainda acontece, mas o canibalismo regular, motivado pela fome, que antes era uma alternativa, agora tem uma opção melhor. Você não come o seu vizinho, você come o pão do seu vizinho. Esse é o fim silencioso da prática. A agricultura, por si só, não pôs fim ao canibalismo, mas eliminou a última razão prática para ele, lenta e silenciosamente. Tire o motivo prático e só resta o social, mudando há 100.000 anos. O tabu não aparece de uma vez.
Ele se cristaliza, endurece, vira algo que você nem diz em voz alta. Quando os primeiros registros escritos surgem, o canibalismo já é o marcador que usamos para chamar os outros povos de selvagens. Outras tribos, outras religiões, outros quaisquer. O tabu é tão profundo que esquecemos que um dia foi a regra. Mas eis a questão: esse tabu revela algo incômodo sobre nós hoje, sobre como a moralidade realmente funciona. Porque os tabus parecem moralidade, soam como moralidade, mas por baixo a maioria começou como estratégias de sobrevivência vestidas com roupas morais. Não coma carne de porco. Era útil em clima quente antes da refrigeração. Não case com sua prima. As crianças adoeciam. Não coma seu vizinho. Útil porque seu vizinho valia mais vivo do que morto. Matemática de sobrevivência toda vez. Vestimos a velha matemática da sobrevivência com linguagem moral. Depois, esquecemos a matemática e só a linguagem permanece. Isso não é algo cínico. Na verdade, é lindo. O tabu contra o canibalismo agora é real. Não é mais um cálculo. É um sentimento profundo, gravado por 100 mil anos de seleção natural, cultura e reconfiguração cerebral. Você nem precisa pensar. Seu estômago decide antes da sua mente. É assim que isso vai fundo. Essa sensação é o fóssil de uma estratégia que venceu. Se isso te fascina, inscreva-se. Mais curiosidades vêm por aí. Mas deveria deixar você cauteloso, porque ainda traçamos limites. Ainda temos um lado de dentro e um lado de fora. Ainda decidimos quem é considerado plenamente humano e quem é considerado menos. Já não devoramos o exterior, mas nós os tratamos por regras diferentes, empatia diferente, matemática diferente. O círculo continua se expandindo, mas nunca se completa. Nunca houve uma geração que tivesse tudo desenhado por completo. Imagine que você é um ancestral, há 20 mil anos. De pé sobre um corpo, pesando a escolha: comer ou enterrar, usar ou honrar. Você calcularia em sua própria língua: fome, espírito, grupo, honra. Palavras que pareciam eternas. E alguém, daqui a 20 mil anos, talvez olhe para trás. Eles verão as nossas escolhas de hoje, na nossa linguagem de direitos, de progresso e de razão, e reconhecerão a mesma coisa. Uma espécie fazendo contas de sobrevivência e chamando isso de moralidade. Não está errado, é apenas humano. Aquilo que nos recusamos a comer nos revela. A espécie que aprendeu, lentamente, dolorosamente por acaso, a considerar cada vez mais criaturas como familiares, incluindo umas às outras, especialmente uns aos outros. E isso faz a gente se perguntar que tabu podemos estar inventando agora mesmo sem perceber. Se isto te interessou, eu faço vídeos sobre coisas que me intrigam. Este canal sou eu pensando em voz alta. Inscreva-se se quiser mais. O próximo vídeo é sobre o que os humanos antigos realmente temiam no escuro. Spoiler: não era o que tememos hoje. Fique por aqui, porque a resposta